Olá, turma! Aqui quem fala é a professora Franciele Lima de Sá, do curso de Engenharia Química da Unifavest, lá de Santa Catarina. Hoje, dia 23 de abril de 2020. A disciplina é Eletrotécnica Geral e o tema da nossa aula são elementos armazenadores de energia, resolução de exercícios, então. O que a gente vai ver nessa aula? Os objetivos da aula de hoje, uma revisão do conteúdo ministrado até aqui, a explicação do tema, a sua contextualização, as orientações sobre a resolução de exercício e, por fim, a orientação para a próxima aula. Qual é o objetivo, então, da nossa aula de hoje? Resolver o exercício 7.27, então, do capítulo 7 do livro texto da disciplina, o livro do autor Johnson. Então, até aqui, o que a gente tem visto? Então, até a aula de hoje, nós resolvemos exercícios sobre os elementos armazenadores de energia, Então, são os circuitos elétricos, onde eu tenho lá resistores, capacitores e indutores, Onde normalmente a gente faz análise por um tempo, um instante antes da chave abrir e um instante depois da chave ter aberto. Bom, então, explicando o tema da aula de hoje, nós vamos resolver esse exercício, o exercício 7.27, que seria, então, se V de 0 menos, quem é V de 0 menos? É esse Vzinho aqui, ó. Se V de 0 menos é 2,5 volts, calcular I de 0 mais, então, essa corrente aqui, para 0 mais, e DI de 0 mais dt. Então, a corrente varia, a derivada da corrente, do indutor, no tempo, para 0 mais. Então, é isso que a gente vai ter. Vamos lá. Então, para contextualizar o tema, os exercícios. Então, eles devem ser resolvidos e estudados de forma que vocês, alunos, entendam qual a solução, A ideia não é vir aqui decorar exercício, sim entender como está sendo feito. A gente faz vários exercícios para que vocês vão acostumando com a maneira de resolver. Vocês vão vendo que eles são muito semelhantes um do outro. Bom, então, para orientação, como auxílio para a solução do exercício, a gente vai gravar a videoaula, essa videoaula explicando como resolver o exercício. E para a próxima aula, então, a gente continua trabalhando com os exercícios sobre armazenamento de energia e deixamos aí uma tarefinha para vocês resolver o próximo exercício do capítulo 7, que é o exercício 7.28 do livro de Johnson, que é o nosso livro texto, nosso livro base. Vocês vão ver que esse exercício 7.28 é muito semelhante ao 7.27, que é o que a gente vai resolver agora na nossa videoaula. Então, vamos lá. Então, eu coloquei aqui, fiz um esboço do exercício, não tá nada assim, questão estética, não tá lá muito bonito, mas dá pra gente entender. Então, vamos lá. Qual que é a ideia? Se V de 0 menos é 2,5 volts, calcular I de 0 mais e DI 0 mais dt. Primeira coisa, a gente vai analisar para antes da chave abrir, Então, no tempo igual a 0 aqui, a chave vai abrir. Então, antes da chave abrir, o que acontece? Essa chave, então, está fechada. Então, muito tempo antes da chave abrir, como que o indutor se comporta? Se comporta como um curto-circuito. Se ele se comporta como um curto-circuito, então é como se ele não existisse aqui, Existisse simplesmente um fio. Ok. Então, a gente quer saber, o exercício, ele quer saber I de 0 mais. Se a gente lembrar, deixa eu voltar aqui, passar aqui rapidinho, dessa formulazinha aqui, ó. Vocês lembram dessa fórmula aqui, de tensão do indutor? Falou em indutor e eu lembro dessa fórmula. Se a gente lembrar da fórmula de tensão no indutor, que é a indutância L vezes DIL dt, a gente lembra que a corrente no indutor não pode variar bruscamente. Se a corrente no indutor não pode variar bruscamente, o valor de I0+, que é o que eu quero saber, é igual a I0-.
Então, primeira coisa que a gente vai fazer é o cálculo de 0-, da corrente L, né, para T igual a 0-. Qual é esse valor? Bom, se a gente analisar o circuito como ele fica em T 0-, a gente vê que a gente coloca, então, um nó A, e esse nó A, eu vou ter a corrente L descendo e duas correntes, que eu vou chamar de I1 e I2, entrando no nó. Então, o que significa? Significa que, ó, para o nó A, eu tenho IL é igual a I1 mais I2. Né? Então, eu preciso saber o valor de I1 e o valor de I2. Como que eu encontro o valor de I1? Bom, se eu for ver essa malha aqui, ó, ela acaba trabalhando sozinha. Por quê? Toda corrente que passa por esse resistor de 1 kΩ, ele acaba descendo aqui, né? Então, a malha ela fica sozinha, ela fica isolada. Bom, qual é o valor dessa corrente? Bom, dessa maneira fica fácil, né? Eu tenho a primeira lei de Ohm, que é V igual a R vezes I, e eu coloco, então, que a minha tensão de 10 volts igual a R, que é 1 kΩ, igual a I1. Então, I1 nada mais é do que 10 dividido por 1K, que é 10 mA. Então, eu substituo aqui, I1, 10 mA. Agora, vamos descobrir o valor de I2. Qual é o valor de I2? Bom, se eu tenho uma corrente de 10 mA vindo aqui no nó B, o que vai acontecer com ela? Eu tenho dois resistores de 500 ohms, dois resistores iguais. Então, pela lógica, eu vou pegar essa corrente de 10 e vou dividir por 2. Então, eu pego 10 mA dividido por 2, então, I2 é 5 mA. I2, 5 mA. Então, qual é o valor de IL de 0-, ou I de 0-? É 10 mA mais 5 mA, que é 15 mA. Beleza. Então, para T 0-, a gente acaba de fazer a análise. Vamos, então, agora para T 0+. Bom, para T 0+, eu tenho que IL de 0- é igual a IL de 0+, que é igual a 15 mA. Voltando lá no circuito, o que aconteceu? Para T 0+, essa chave aqui abriu. Quando essa chave aqui abriu, significa que toda essa parte aqui, ó, ela cai fora do circuito, porque não tem corrente circulando por ela. Então, eu vou ficar só com essa parte aqui, ó. Ok? Então, vamos desenhar só a parte onde eu tenho corrente circulando no circuito. Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui os dois resistores de 500 ohms, um indutor, que agora ele realmente se comporta como indutor, e a minha fonte de corrente, uma corrente de 10 mA. O que vai acontecer? A gente sabe que a corrente que estava passando no indutor, como ela não varia bruscamente, ela continua passando. E eu tenho uma corrente de 15 mA passando aqui, né? Eu tenho uma corrente de 10 mA entrando. Então, no meu nó A, qual vai ser o valor da minha corrente I3? Nada mais é do que uma lei de Kirchhoff das correntes no nó A. Então, eu vou dizer que 10 mili, que está entrando no nó, mais a I3 é igual a IL que está saindo, que é 15 mA. Então, meu I3 vai ser 15 mili menos 10 mili, que é 5 mA. Ok, achei o valor de 3. Como a gente convencionou que essa corrente está subindo, então significa que o positivo está entrando no resistor. Então, eu vou convencionar que o positivo está aqui e o negativo está aqui. Como a corrente do indutor, o exercício diz que está descendo, então eu vou convencionar que o positivo está entrando no indutor e o negativo está aqui. A mesma forma, se o IL está indo nesse sentido aqui, né? Eu vou convencionar que aqui está o positivo entrando no resistor e aqui está o negativo. Beleza. Então, eu já descobri o valor de I3. Qual é o valor agora de V3? Por que eu quero saber o valor de V3? Por quê? Olha só. Para eu descobrir
que o exercício perguntou para mim? Vamos só voltar aqui. Ele pede I de 0 mais. Bom, I de 0 mais a gente já descobriu, que é 15 mA. E DI de 0 mais dt. Quem é DI de 0 mais dt? Então, eu tenho da fórmula aqui do indutor que VL é igual a L DIL dt. Então, DIL de 0 mais dt nada mais é do que VL sobre L. L eu tenho, porque o exercício me forneceu, que é 1 meio Henry, tá? Então, 1 meio Henry é o valor da minha indutância. Então, eu só preciso saber o valor de VL. Como é que eu descubro o valor de VL? Eu faço aqui lei de Kirchhoff das tensões na malha 1. Então, nessa minha malha aqui, ó. Ok? Então, quem é a lei de Kirchhoff das tensões nessa malha? Todas as tensões da malha, ok? Então, eu vou dizer que é mais VL, né? Com uma corrente entrando aqui, ó. Mais VL, mais V3, mais V2. Então, eu tenho aqui mais VL, mais V3, mais V2, igual a 0. Então, quer dizer que o meu VL nada mais é do que menos V2 menos V3. Então, eu preciso encontrar o valor de V2 e o valor de V3. Se eu já encontrei o valor de I3, fica fácil encontrar o valor de V3. Quem é meu V3? É R, que é essa minha resistência aqui, de 500 ohms, vezes o I3, que é 5 mili, ou 5 vezes 10 na menos 3. Então, com isso, eu encontro que V3 é 2,5 volts. Quem é o meu V2? Meu V2 é o valor da resistência, 500 ohms, vezes o meu valor de I2, né? A corrente que está passando por esse resistor. Mas a gente sabe que a corrente que passa por esse resistor é exatamente o valor de L, né? Essa corrente, ela desce aqui. Ok. E que valor é esse? 15 mA. Então, é 500 ohms de resistência vezes 15 mA, ou 15 vezes 10 na menos 3, que é 7,5 volts. Então, quem é o valor de VL final? Menos V2 menos V3. Menos V2, que é 7,5, menos 7,5, menos V3, que é menos 2,5. Então, meu VL é menos 10 volts. Bom, se DIL de 0 mais dt é VL por L, eu vou ter, então, menos 10 volts dividido por L. Quem é L? 1 meio de Henry. Então, mantenho a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda. Então, eu vou ficar com menos 10 vezes 2, que é menos 20. Então, o valor de DIL de 0 mais dt é menos 20 volts por segundo. O que significa isso? Significa que o meu indutor ele está descarregando, né, uma tensão de 20 volts por segundo, ok? Bom, pessoal, então com isso a gente termina a solução do exercício. Obrigada pela atenção e até a nossa próxima aula.